Bom, turma, comecei a gravação, tá? Primeiramente, boa noite, tá? Todos sejam bem-vindos, né? Vamos começar nossa brincadeira. Bom, aproveitando aqui, pessoal, desculpa. A nossa live da aula passada, tá? Eu já tinha compilado, só não postei, vou postar ela ainda hoje, tá? Vou postar hoje juntamente com essa aqui, tá? E tem a live da turma P e da turma Q, tá? E no caso de hoje, com quarta e sexta, né? Quarta e sexta, nossas aulas ficam com as duas turmas reunidas, tá? Bom, o interessante é que as duas aulas passadas, né, praticamente eu acabei com a mesma parte com do conteúdo com as duas turmas, né? Então foi quase igual, tá? Bom, então vamos lá mexer com a brincadeira aqui, participar. Pessoal, então fazer aqui só uma breve recapitulação aqui, né? Uma gente pegar a nossa linha fio de meada aqui para nossa continuidade, tá? Só lembrando que quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, desbloqueie o microfone aí e me chame, tá? Bom, no nosso início da nossa brincadeira, nós falamos um pouquinho sobre a origem dos computadores, né? Que, de forma bem básica, bem simples, o que um computador faz? Vocês podem me ajudar? Vamos lá, turma. Computa, né? Isso. Calcula. Isso, perfeito. É. Guarda informações. Isso, os mais novos, né? Mas nós vimos que o primeiro computador ele tinha aproximadamente quantos anos? 2.000 anos, não é isso? É. O nosso ábaco. É. Aí, em função disso, nós começamos a ver um pouquinho a evolução dos computadores e do conhecimento humano, que com o passar dos milênios, né, das décadas, o homem foi desenvolvendo novos conhecimentos, né, e com isso ele foi criando novas tecnologias. Com isso, chegamos lá na Segunda Guerra Mundial, né, onde surgiu o primeiro computador. Principalmente nas guerras, né? Eles necessitavam de tecnologia e foi ele que começou a evolução. Né? Toda Mais tem evolução, é isso mesmo. Perfeito. Né? Aí surgiu o nosso primeiro computador eletrônico, né? Que foi o nosso quem? ENIAC, né? Não vou nem... né? ENIAC. Isso, né? 1942. Nosso primeiro computador eletrônico, né? E até fiz uma comparação aqui, com a turma eu consegui comparar, mas outro não, mas eu vou fazer só brincadeira aqui. Uma coisa que eu falei é que os computadores, eles não sabem o que é uma letra A, o que é uma letra B, o que é uma letra C, né? Não sabem o que é um texto, o que é uma imagem, o que é um áudio. É claro que há procedimentos para que nós possamos ver as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Tá? Mas antes disso, no nosso computador, quando surgiu o ENIAC, né, ele utilizou o que? Aplicaram nele alguns conhecimentos. Um foi uma máquina eletrônica que funcionava através da energia. É, que a energia foi até descoberta pelo Thomas Edison, né? Que o Thomas Edison também inventou a lâmpada, né, incandescente. E juntamente também, acho que 1800 alguma coisa, um tal de Charles Bullion, que vocês vão ouvir, enjoar e aplicar
até enquanto estiver mexendo com tecnologia, o Charles Boole inventou um paradigma científico, né? Um sistema numérico binário. Binário, bi, né? Que vem de 2. Né? Binário, que é o sistema numérico que envolve o quê? Apenas 2 algarismos, o 0 e o 1. Né? E esse ENIAC, essa máquina, ele foi construído, né? Foi construído com válvulas eletrônicas. Eu até fiz a comparação, uma válvula eletrônica como se fosse uma lâmpada nossa fluorescente. Tá? E esse ENIAC, ele tinha aproximadamente 18 mil válvulas. Né? 18 mil válvulas. E essas válvulas, tá? E eu peguei e fiz a comparação. 18 mil válvulas, ok, tudo bem. Além dessas 18 mil válvulas, como é que o homem conseguia controlar a energia de uma forma inteligente para poder gerar alguma informação? Bom, como eu falei que a máquina ela só soma e subtrai, mas ela não conhece texto, não conhece nada, tá? Aí vamos supor aqui que eu quero enviar uma letra, né, uma mensagem para a Ivanete. Algo que eu tinha comecei a falar na passada, eu vou enviar para a Ivanete a letra A maiúscula. Só que o meu computador não conhece a letra A maiúscula e nem a máquina de Ivanete. Tá? Mas dentro dos computadores, como eu falei, existem algumas tabelas de equivalência. Tá? Equivalência que onde eu aperto a letra A, o meu computador pega a letra A, vai nessa tabela de equivalência e vai comparar se a letra A é igual à letra A. Vai procurando, tá? Até chegar em uma sequência binária. Então ele vai, a letra A que eu digitei, vai procurando. Esse A não é, até encontrar a letra A. Opa, encontrou. Se o meu A que eu digitei, maiúsculo, é igual à letra A que está no computador, na tabela de equivalência, e para a máquina, tanto faz o A maiúsculo, que assim, é uma representação, ou uma sequência binária de 8 dígitos. Né? Então, vou colocar aqui de ilustrar de forma simples, né? Que seria 00110011. Tá? Então, a primeira parte aí, estou escrevendo no chat para facilitar, tá, gente? Então, aqui, se eu digitei a letra A, o meu computador capturou a letra A, que é o primeiro aí, e vai na tabela de equivalência. E está procurando. Esse A o A maiúsculo é igual a A minúsculo? Não. Aí vai indo até encontrar se a letra A maiúscula que eu digitei é igual a essa letra A maiúscula. E para a máquina, tanto faz esse A maiúsculo ou essa sequência de equivalência aí, que está 00110011. Né? Que lá do ENIAC, na questão do nosso ENIAC aí, que são 18 mil válvulas, onde os dois dígitos, tanto 1 quanto 0, têm representações, tem um tipo de informação. Um exemplo aqui, se observar o número 1 nas válvulas, equivale àquelas válvulas ligadas. Vou colocar aqui uma lâmpada ligada. Lâmpada ligada, né? Ou com energia. Tá? E o 0 quer dizer que uma lâmpada desligada ou sem energia. Tá? E o que eu fiz aqui? Quando eu digitei a letra A maiúscula, a máquina capturou que eu digitei o teclado, encontrou na tabela de equivalência e vai pegar, em vez de enviar a letra A que ela encontrou para a Ivanete, vai enviar para a Ivanete uns pulsos, né? Essa sequência binária. Vai enviar 00110011. Então o computador da Ivanete vai receber essa sequência 00110011. Ok, recebeu. Aí a máquina da Ivanete que recebeu essa sequência
vai fazer o mesmo processo, só que em vez de comparar a letra A, ela vai pegar essa sequência binária que foi enviado e vai nessa tabela de equivalência que tem lá e vai comparar a sequência binária com a sequência que tem lá dentro da tabela. Mesma coisa. Ah, essa sequência é igual a essa? Não, não, não. Até encontrar uma sequência igual. Quando encontrar uma sequência igual, o que, que a máquina vai fazer? Vai projetar no monitor, né, na tela do computador da Ivanete, a letra A maiúscula. Olha que legal. Tá? Então, por isso, né, que muitos criminosos da internet interceptam as mensagens, eles conseguem codificar. Qual é mesmo o nome do criminoso da internet? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Hack. Quem? É os crackers. Os Hacker. crackers. É os crack, Ser hacker crackers. tá errado. crack, Hacker Os é do bem. crackers. os crack, tá? É o Quem fala, hacker é do Crackers. bem, né? quem fala hack é a Globo, tá? E seu concorrente, viu? Aluno meu não fala isso não. Hack é do bem. Os crackers são do mal. Os crackers são pior que um vírus de ebola. Demais, viu, Ed? Demais. Aconselho, por favor, não vejam o Globo, essas emissoras. Vamos estudar que é melhor. É verdade. Né? Eles estão só para enganar a gente. Graças a Deus, tem um bom tempo que eu não vejo o Globo mais. Parei. Turma, mas é verdade, viu, Net? Pessoal, então isso para vocês, as tabelas de equivalência que nós temos dentro dos computadores são duas tabelas. Uma chamada de ASCII e Unicode. São essas duas tabelinhas de equivalência que estão dentro de todos os computadores, tá? Todos. Tá? Todos. Tá? É uma forma de a gente conseguir aquela transformação para encontrar a mensagem. Então imagina aqui, né? Olha só, eu até falei aqui na aula passada que quando nós pegamos aqui, eu enviei para a máquina da Ivanete, foi uma sequência de 0 e 1. Quantos dígitos de 0 e 1 eu enviei mesmo? Alguém pode me ajudar? 8. 8. Isso, perfeito. Tá? Então, essa sequência de 0 e 1, desses dígitos aqui, se pegarmos, fazer todas as combinações possíveis com 0 e 1 em um conjunto de 8 dígitos, nós vamos ter 256 combinações possíveis. Tá? E essas 256 combinações possíveis, cada combinação ela tem uma representação de um caractere do nosso teclado. O nosso teclado, né, esse aqui que nós temos, ele tem 256 símbolos, tá? Baseado na tabela ASCII e I, que é o que nós estamos usando. É claro que tem outros símbolos que vão surgindo, aí eles vão estar na outra tabela, que é na tabela Unicode, que vai entrar algarismo chinês, né, árabe e por aí vai, né? Mas tirando esses outros idiomas, o nosso indo-arábico aqui, as combinações, teremos 256 combinações possíveis. E cada combinação vai representar um caractere do nosso teclado. Então vai ter uma combinação de 0 e 1 para o C maiúsculo, outra para o C minúsculo, outra para o C minúsculo com cedilha, outra para o C maiúsculo com cedilha, outra para um A maiúsculo, um A maiúsculo com tio, outro A maiúsculo com acento agudo, outro A maiúsculo com circunflexo, outro A maiúsculo com crase. Tá? Então, para cada símbolo, combinação de 8 conjuntinhos, nós encontramos a referência. Então, é por isso que na programação a gente vai trabalhando essas questões. Tá? É bem legal. E a relação que nós vamos ter aqui, se vocês estiverem com o professor Tadeu, né, com o conteúdo dele, vocês vão conseguir enxergar e aplicar. Tá? Turma, então assim, uma coisa que eu penso, por favor, questionem sempre. Tá? Sempre. Porque assim vocês vão conseguir entender, tá? Compreender a matéria, tá? E fazer associações. Vejam exemplos do mundo real, coisas que vocês usam na área da tecnologia, e peguem a informação da escola que vocês estão aprendendo e começa a aplicar ela. Tá?
Bom, aí, né, o que nós vimos aqui nessa questão, mostrando do nosso ENIAC, que era movido a válvula. O ENIAC, né, considerado o pai dos computadores, o primeiro, ele começou a evoluir, ou evoluindo, até chegar nessas máquinas mais modernas que nós temos hoje. Tá? Só que nessas máquinas mais modernas, né, nesse período, surgiu qual? A nossa ciência. Tá? Então, nossa ciência que se chama informática, tá? Que é a nossa ciência. Então, uma ciência como qualquer outra, como história, como geografia, filosofia, tá? Como matemática. Tá? Então, ok, quem quer perguntar? Ricardo, primeiro, Eu, professor Hércules, diga. professor, sobre o primeiro computador que ele surgiu no meio da Segunda Guerra, ele foi criado para, tipo, qual motivo? Para guerra. Não, mas, tipo assim, para cálculos, foi, Isso, para tipo, cálculo. missão. Quer ver, ó? Ah, Você conhece, entende disciplina de geografia? hã? Entende geografia? A matéria, a disciplina Mais ou menos. do colégio. Rapaz, você fugiu do Ah, colégio, foi? professor, eu não lembro quase nada da escola. Não, mas você sabe que tem geografia. Tem geografia, certo. Isso. Dentro da geografia, nós temos um conceito dentro que é chamado de longitude e latitude. Aham. Acho que todo mundo lembra disso. Né? Temos até um equipamento eletrônico hoje em dia que usa muito isso. Longitude e latitude para você encontrar qualquer coisa na face da Terra. Que vai usar o quê? A triangulação dos, dos produtos, agora não, dos eixos x, y, para achar qualquer agulha na Terra. Então, o ENIAC era para fazer o quê? Esse cálculo balístico, para fazer uma triangulação utilizando que longitude e latitude, para eles fazerem o cálculo de onde vai acertar o míssil no inimigo, em qual local, e se conseguir antecipar, para poder se prevenir. Né? Então, assim, Caramba, que interessante. de 70 a 80% da tecnologia que nós temos até hoje em tudo, foi tudo desenvolvido para apenas uma única finalidade, para a guerra, para destruir, para matar e para dominar. Tá? É verdade. Né? Ricardo, Não, é só sobre os caracteres que tem no nosso teclado, só para mim ver se eu entendi bem. Tipo um C minúsculo, ele tem a combinação dos 8 dígitos, no caso, né? Que o senhor colocou aí no caso, que são binários. E o V minúsculo é assim, e o V maiúsculo também são 8 dígitos diferentes, no caso, para encontrar ele, para que todos, todos. todos eles têm, Depois então, na verdade, são olha só. combinações diferentes. E isso é combinação de todos com 0 e 1, conjunto. Então, vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que tem um V. Aí, de repente, o V, ele equivale que são 8 uns juntos. Estou chutando. Uhum. Aí já um V minúsculo, né, um exemplo, seria o quê? Seria 7 um e um zero. Caramba, que interessante, hein? É. É muito interessante isso daí, viu? E quando a gente entende Porque esse. olha assim, a gente pensa, é tão fácil, né? Uhum. É uma coisa facilidade de fazer essas combinações, mas na verdade é bem complexo, porque são 256 caracteres que tem no nosso teclado, né? Então, tantas combinações para chegar nesses caracteres. Porque além de ter as letras minúsculas, tem as maiúsculas, tem A craseado, A circunflexo. Então, quer Isso. dizer, é bem complexo o sistema, né? Se digitar uma palavra completa também, né? É muita coisa. Ah, É bem verdade. complexo. Esse filme é Não bom. só, O jogo da imitação é muito bom. Diga, Kevin. não só digitar só uma letra, né? Mas sim a palavra. Aí tem muito mais. Aqui, pessoal, olha só. Comentou aqui. Né? Então, eu vou abrir aqui. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Na aula passada eu mostrei para uma turma a tabela ASCII. Opa. ASCII e I. Com a binário.
pegar imagens aqui. Deixa eu pegar uma tabela aqui qualquer. Vou pegar uma tabela com imagem bem maior aqui. Essa aqui. Tá aqui. Agora, olha só. Tá vendo aqui? Vamos imaginar aqui a letra... Vou pegar uma letra qualquer aqui. Aqui, ó. A exclamação. A sequência binária da exclamação é 001000001. 2, 4, 6, 8. Tá vendo? Então, essa tabela aqui, ela está dentro de todos os computadores. Tanto essa quanto a ASCII II. Então, olha aqui, todos os símbolos. Todos que vocês imaginaram do nosso teclado estão aqui. Então, toda a combinação. E aqui tem nas bases... nas bases numéricas decimal, binário, octal, hexadecimal, né? Do ASCII II. Então, aqui está mostrando, tá? Aquilo que eu falei. Então, são 200... Aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais... Tá faltando 127, mas tem mais gente. Tem mais coisa aqui. Tá? Então, aí tem mais coisas aqui. Né? Então, só mostrando aqui essa tabela de conversão. Vocês vão entender isso aqui bem, essa questão aqui, quando vocês estiverem estudando com o professor Tadeu sobre transformação de bases numéricas. Tá? Vocês vão aprender a transformação de bases numéricas. Isso é muito importante. Tá? Vocês vão fazer transformação de decimal para binário, de binário para octal, octal para hexadecimal. Tá? Viu só que legal, Ricardo? Bom, pessoal, como eu falei, fique à vontade aí. Surgiu dúvida, pergunte, tá? Com certeza. Olha só, tem uma coisa, aproveitando aqui, tem uma coisa chamada linguagem de máquina. A linguagem de máquina é o binário. Posso falar mais ou menos dessa forma, tá? Aqui, ó. Então, podemos falar praticamente que a linguagem binária, ó, como eu tinha falado, é 00, 00001111, né, que é binário. Então, é sem energia, desligado, desligado, ligado, 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 ligado. Então, isso aqui, essa forma aqui, essa representação, tá? É como se fosse a linguagem do computador, que é a linguagem de máquina. Tá? Essa linguagem de máquina, que eu falei aqui, geralmente, se nós formos fazer programação, vocês vão estarem programando, vocês vão ter dificuldade, eu também. O cara tem que ser um cabeção para mexer nisso aqui. Para poder programar, que a gente chama de programação em assembly. Né? Que é a linguagem de máquina. Então, por isso que vocês vão aprender a utilizar compiladores. O que é um compilador? O compilador é você escrever a letra A. Aí quando você coloca a letra A está em linguagem de alto nível, que é que nós entendemos. Aí o compilador, que é usado na programação, vai pegar a letra A e vai transformar em linguagem de máquina. Qual é a linguagem de máquina? Aquele 0011 ali. Que facilita muito a nossa vida. Então, bem legal. Né? Pessoal, aí continuando. Aí do ENIAC para cá, né, como eu falei, aí surgiu a nossa informática. Aí na informática, como eu falei, ela é uma ciência. Tá? Então é uma ciência que ela estuda os meios de... Vou colocar 2 pontos. Tá? Então estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Esses 3 itens aqui, armazenamento, processamento e transmissão, nós vamos deixar um pouquinho mais à frente. Não vou aprofundar neles agora. Tá? Mas, como a informática surgiu e começou a estudar isso aí, para que ela pudesse existir de verdade, ela precisa de quem? De 3 atores, que até nós vimos. Tá? O primeiro
que eu posso falar aqui, que é o usuário. Peopleware, tá aqui. Peopleware é o nosso usuário. É aquela pessoa que interage com o computador. Então, todo Peopleware todo usuário que interage com a máquina é um Peopleware. Tá? Agora, as pessoas que não interagem com a máquina é só uma pessoa normal. Tá? Nós temos também a parte física do computador, que é o hardware. Hardware é a parte física do computador. E temos a parte lógica, que é o software. Né? Software são todos os programas de computador. Todos, até o vírus é software. Tá? Então, hardware é a parte física, aquilo que nós podemos pegar com nossas mãos. Software são todos os programas de computador que nós estamos vendo. E people é o usuário. Para que informática possa existir, precisamos desses três. Tá? Então, é claro que nós vamos estar estudando aqui hardware, software com calma. Tá bom? Então, só mostrando aqui nosso, tinha visto na aula passada, né? O Abaco, nosso primeiro computador. Tá? Depois foi evoluindo, tá? Como eu falei das lâmpadas, né? Temos aqui, ó. Essa aqui é uma válvula eletrônica, tá? Então, essa aqui é como se fosse a lâmpada, que era utilizada no ENIAC, tá? Mas eu vou dar uma paradinha aqui, deixa eu dar explicando. Aí aqui, turma, como a tecnologia começou a evoluir, o computador nosso foi diminuindo de tamanho e aumentando sua capacidade de processamento e armazenamento, graças à nossa engenharia. Aí o que a nossa informática resolveu pensar? Bom, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos estudando toda a tecnologia, para que nós possamos estudar melhor e compreender como é que funciona tudo, o que nós devemos fazer? Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar e vamos classificar todos os componentes dos computadores, uns blocos de conjunto, que assim facilita o estudo, o entendimento, a compreensão, para que possa desenvolver o que? Nosso conhecimento. Tá? A aplicação, desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então, dentro disso, o que resolveram fazer é o seguinte, que resolveram pegar o computador, o ENIAC, e todos os outros, e resolveram separar e classificar os computadores em gerações. Aí, na informática, resolveram estudar, não, vamos separar e vamos classificar em gerações. Aí pensaram, poxa, mas como é que nós vamos classificar esses computadores em gerações? De que forma? Aí pensaram o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos classificar os computadores em gerações através do principal componente eletrônico utilizado na sua construção. Tá? O principal, então aquele computador que ele tem um equipamento X, um componente eletrônico X usado na sua construção, tá? Que é fundamental, então ele vai ser classificado através daquele equipamento eletrônico, daquele dispositivo, dispositivo não, daquela tecnologia. Tá? O ENIAC, ele era um computador movido a válvula eletrônica, como eu mostrei. Então ele tinha aproximadamente 18 mil válvulas e resolveram fazer o seguinte, como ele é o primeiro pai dos computadores, nós vamos chamar o ENIAC, né, que ele vai ser classificado como um computador de primeira geração. Aí por que primeira geração? Aí resolveram fazer o seguinte, que todos os computadores que foi utilizado na sua construção, válvula eletrônica, então são computadores de primeira geração. Então todo computador de primeira, né, geração são máquinas que utilizavam na sua construção as válvulas eletrônicas. Então, primeira geração, válvulas eletrônicas. Né? E interessante, ó, estou falando de geração, tá, dos computadores em relação, tá, a tecnologia usada na sua construção. Atualmente, nós estamos na quinta geração dos computadores. Tá?
Mas depois da primeira geração, a tecnologia ela foi evoluindo, foi melhorando e surgiu um outro componente eletrônico, tá? Que foi usado na sua construção para os computadores de segunda geração. Então, todos os computadores da segunda geração passaram a utilizar uma tecnologia chamada transistores. Os transistores, né? Transistores, né? Transistor. Transistor, tá? Esse carinha bem aqui, ó. Que tá aqui, tá? Transistor. Tá? Tem outros formatos de transistor. Então, todos os computadores que começaram a utilizar um transistor, eles começaram a diminuir de tamanho, são computadores de segunda geração. Tá? E com isso, o tamanho dos computadores vai diminuindo. E diminuindo também o quê? Vai o consumo de energia. Depois da primeira geração, que era máquinas construídas utilizando válvulas eletrônicas, da segunda utilizando os transistores, aí surgiu a tecnologia revolucionária, que foi o boom da área da tecnologia geral, mundial, o que vocês imaginarem, pensarem, supor, né? Pensar que existe, que não existe, que vai existir, né? Que tem na Terra, que tem no foguete, tem no carro, tem qualquer coisa, tem lá em Marte, naquele robozinho, são os famosos chips, né? Chip ou circuito integrado ou semicondutor. Então surgiu a tecnologia da terceira geração, que são os chips, tá? Então, circuito integrado. Mas na apostila tem aqui, só vou colocar chip, tá? Então, surgiu os computadores de terceira geração. Máquinas menores utilizando esse chip, tá? Turma, eu não sei se eu tenho aqui. Depois, acho que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Opa. Aqui, não, é aqui que eu quero. Tá? Deixa eu só fazer algo assim. Deixa eu ver aqui. Aqui e aqui. Acho que vocês vão ver que coisa legal. Quer ver? Vamos ver. Aqui é a mesma coisa. Acho que eu vou utilizar por aqui. Tá, mas... eu tinha feito um desenho bem legal aqui. Tá, acho que depois eu mostro aqui. Tá, vou fazer o seguinte aqui. Aqui. Vou usar esse aqui. Tá? Mas não é esse aqui que eu quero mostrar ainda não. Tá? Deixa eu dar um... turma, olha só. Aí surgiu o chip da terceira geração, né? A terceira geração dos computadores. Então, todos os computadores utilizados na sua construção utilizam esse chip. Foi o primeiro chip criado. Só que depois da terceira geração, surgiu a quarta e quinta geração dos computadores. Tá? Só que os computadores de quarta e quinta geração também utilizam chip. Professor, então como é que eu vou classificar esses computadores então, de terceira, quarta e quinta geração? Como é que eu vou saber quem é quem? O primeiro computador que utilizou chip foi o chip mais arcaico. Né? Acho que é a AM4098 da Intel. Tá? Tem um chip mais simples. Para facilitar o entendimento, no computador de quarta geração, ele também utiliza uma tecnologia, o chip. Só que esse chip da quarta geração usa uma tecnologia chamada de VLSI. Se vocês observarem aqui nas imagens,
Eu tenho esse aqui, tá? AM4096. Esse aqui, primeira geração. Aí o que eu tenho outro aqui, ó. VLSI. Esse aqui é um chip de computadores da quarta geração. Então, todos os computadores que usam essa tecnologia aqui, essa arquitetura VLSI, são computadores de quarta geração, VLSI. Tá? Na apostila tem um significado, tá? De larga integração, de portas, é alguma coisa assim, tá? Mas isso aqui é mais nível de história. Turma, do nosso conteúdo todo, eu posso falar que Professor, pode perguntar. da parte da terceira geração, tudo foi utilizado o chip, né? Isso. Que foi a grande revolução, foi no terceiro chip. O quarta geração também é chip, só que é o chip que melhorado, que usa a tecnologia chamada de VLSI. Né? E a partir da quarta geração, né, que é o VLSI, aí surgiu uma nova tecnologia melhor, que são os computadores que nós temos hoje em dia. São computadores de quinta geração. Turma, olha só. Eu estou me referindo aqui, tá, à geração de computadores. Eu não estou falando de geração de processadores, que é uma outra coisa, tá? Então aqui surgem os computadores de quinta geração, tá? Que usa também chip, mesma coisa, tá? Só que esse chip aqui usa a tecnologia ULSI. A gente, em vez de ter o V, a letra U. Se vocês observarem aqui na nossa imagem, nós temos aqui as válvulas, depois aqui os transistores, depois aqui nosso chip, terceira geração. Aí temos o chip aqui de VLSI, que é da quarta geração, e temos aqui nosso outro chip aqui, ó, ULSI, que é um chip de quinta geração. Tá? Dessa forma, nós conseguimos entender e classificar todos os computadores. Então, nós sabemos que atualmente nós estamos na quinta geração dos computadores. Tá? Pessoal, tudo bem aqui, turma? Tranquilo, gente? Tranquilo, senhor. Sim. Ótimo. Beleza. Tá? Agora eu vou voltando para cá um pouquinho. Deixa eu ver aqui um F11. Aí eu volto para a apostila aqui, que eu gosto dela. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí de novo um F11 aqui. E continuar. Então farei um pouquinho, depois eu até vou ter que mudar, alterar essas imagens aqui. Né? Então temos aqui uma imagem. Essa aqui é uma foto do nosso ENIAC. Tá? Então, olha, se vocês entrarem no YouTube, o YouTube também tem vídeos originais do ENIAC. Tá? Então vamos ver o YouTube lá tem os vídeos do ENIAC, bem legal. É uma máquina gigante. Tá? Máquina caríssima na época, né? Hoje em dia a capacidade dessa máquina é equivalente a uma calculadora de bolso. Aí aqui vai evoluindo, né? Ó, Thomas, quem quiser me dar um presente assim, pode me dar que eu não ligo não, tá, gente? Uma maquininha dessa aqui, tá? Eu não vou ficar triste não. Tá? Máquina simples, eu sei que isso aqui é máquina simples, máquina barata, tá? Turma, agora aqui é o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui assim, eu vou começar. Agora, obrigado, Tabata, vou ficar de olho, né? Turma, agora olha que legal, eu falei aqui da classificação dos computadores em relação à sua geração, que é a tecnologia utilizada na sua construção. Agora, além disso, a informática ela resolveu também classificar os computadores de acordo com o seu tamanho. Tamanho? Sim, professor, como seria esse? Vamos imaginar que vocês vão nas casas da Bahia. Né? Vai lá o Hércules, chega no vendedor. Ô, vendedor, eu quero comprar um computador bom. Aí o vendedor chega lá, pois não, senhor. O senhor deseja o quê? Um computador portátil, né? Um desktop? Qual modelo o senhor deseja? Aí o que acontece nessa história?
Se ele não tiver um conhecimento razoável, o Hércules, o que o vendedor falar será verdade. Será verdade. Então, o vendedor ele vai te enrolar, vai te engabelar, né? vai, vai te contar umas histórias. Né? E o que eu estou falando aqui, turma, é real, tá? Porque já aconteceu comigo. Assim, eu não fui trapaceado, né? Mas eu já perguntei, assim, já vi, eu fui com... Não é que ele mente, Kevin, é porque ele não fala a verdade. Diga, Hércules. Professor, hoje ainda acontece muito com pessoas que vão lá na Casas Bahia, nessas lojas de eletrodoméstico, e, tipo assim, vai perguntar por um celular bom. O cara, às vezes, bota um celular que não vale nada, por um preço absurdo, e ainda fala que o celular é top. Isso. Ele coloca o preço lá em Na época, cima. na época mesmo do que vendia aquele celular da Samsung mesmo, ixi, o povo, os vendedores falavam tão bem do celular que pessoa que não conhece comprava e depois se arrependia. Não, mas... Minha mãe mesmo foi uma vez. Ô, pra você ter ideia, vou falar pra vocês aqui, tá? Vou falar assim, o que aconteceu com pessoas próximas a mim. Teve a minha ex-cunhada, acho que eu posso falar assim, né? Ex-cunhada, né? Ela foi comprar um computador só que ela assim, ela estava ansiosa, doida para comprar um computador e o esposo dela, né? Falou, não, espera o Júnior chegar, né? Eu me chamo de Júnior lá, né? Que a gente pega, conversa com ele, pede uma dica para ele de computador. Ela não esperou ficar agoniada, aí foi e comprou a máquina. Aí passou um tempo, falou que estava precisando usar a gravadora de DVD do computador dela, porque comprou, mas parece que estava travado. Aí tá. Aí eu, quando eu fui lá visitar eles, né? Cheguei, vi a máquina lá. Aí eu fui ter que mexer na máquina. Eu tô aqui tentando abrir a porta do DVD na gravadora e nada de abrir, nada de abrir. Aí eu fuço do lado, fuço do outro, eu olho. Resumindo, aqui era só uma capinha velha, não tinha DVD não, gravadora não. O vendedor mentiu, falou que era gravadora. Aqui era só capinha pra enganar. Aí eu falei, não, isso aqui não existe não. Aí parece que foi lá, brigou com o vendedor, xingou o vendedor, né? Mas assim, já foi. O prejuízo já foi grande. Né? Pessoal, a melhor coisa que tem que liberta a nossa cabeça é o conhecimento, turma. Dá trabalho, mas ninguém toma de vocês. Né? Outra vez foi um amigo meu, esse foi mais esperto, me chamou, ô Cláudio, zoom ali, eu falei, vamos. Aí vamos lá no Fujioka. Pessoal, eu odeio o Fujioka, além de ser caro, os vendedores têm umas conversas vefiadas. Aí cheguei olhando os computadores com ele lá. Aham, muita Ricardo. Uma desonestidade, mas sabe o que eu acho bom de um lado? Que o vendedor desse só vende uma vez. Só vende uma vez. E não vende mais. Né? Cara, honestidade é a melhor coisa que tem. Você ser correto. Aí eu fui com esse colega meu. Fomos lá, aí eu fui na loja lá. Olhamos várias máquinas. Aí eu vi os computadores. Aí teve dois computadores. Um mais fraco e outro mais potente. Aí ele perguntou, não, eu falei, ó, essa aqui tá melhorzinha. É mais potente. Aí o vendedor teve a coragem de me falar que a máquina mais fraca era a mais potente. É a mesma coisa que vocês vão comprar um carro, aí tem um Gol 2.0 e 1.0. E falar que 1.0 é mais potente que 2.0. Aí eu olhei assim, né? Aí dá vontade de falar umas palavras feias por pessoa, sabe? Né? Ô, seu qualieiro, rapaz! O quê? Seu chibungo, né? Umas palavras assim pro cidadão desse. Aí eu falei, não, Rob, já peguei dentro. Falei, não, vamos sair aqui. Aí eu falei, rapaz, como é que for você vender bem, você não precisa ser desonesto, tudo. Ou então o vendedor, ele talvez ele não sabia de tecnologia, estudava, né? Ou qualquer coisa assim. Né? Então, turma, então essas questões que eu estou falando, é importante conhecermos. Tá? Como eu falei aqui, classificação da geração das máquinas em relação à tecnologia, tá? Toda a apostila que nós temos, aham, com certeza, Ivanete. Então, se alguém falar alguma coisa para vocês, né, qualquer coisa, sei lá, na área de educação, ou na rua, ou de política, falou, vai na fonte. Vai lá, assim, pega na fonte que vocês vão saber o que significa.
para não ser enganado. Então, assim, essa questão dos computadores, né, do nosso material aqui da apostila, eu posso falar que em torno de 10 a 15% de teoria nossa aqui, vocês vão usar mais para nível de conhecimento. Questão da história. Agora, os 80% mais ou menos, 85%, 80%, toda a apostila nossa aqui, vocês vão usar para o resto de suas vidas, é claro. Só vai usar se você entender e aplicar. Né? Não é só pegar, estou desenvolvendo, quando você vai dar um suporte, vocês vão prestar uma consultoria para o cliente, vocês têm informação. Em cima disso aqui, falando que os computadores nossos, tá? Aí eles foram classificados também, tá? Não só pela geração de evolução da tecnologia, mas classificado em relação ao seu tamanho. Tá? Então, os computadores nossos, eles foram classificados em relação ao nosso tamanho. Né? Nosso tamanho não, perdão, falei errado. Classificado em relação ao tamanho das máquinas. Mas por que, professor, são classificados em relação ao tamanho? Porque eu posso ter um computador desse tamanhozinho ser muito mais potente do que uma máquina dessa. E vice-versa. Então, não tenho condições de classificar uma máquina por causa da sua potência, da sua capacidade. Mas, nesse caso, eu vou classificar o quê? A máquina pelo seu tamanho. Tá? Então, cada parte a gente vai montando e construindo um conjunto. Tá? O primeiro computador que nós temos, que é o mais usado, o mais conhecido, é esse carinha aqui, ó, que é o nosso desktop. Pessoal, isso é importante, ainda mais para nós da área de tecnologia, por quê? Quando vocês estiverem já top de linha, desenvolvendo, fazendo seus softwares, seus programas, vocês vão para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, as empresas vão fazer algumas perguntas técnicas. Vai chegar lá, Érica, você desenvolve qual plataforma? Desktop ou mobile? Ela vai ter que saber responder. Por quê? Porque cada computador é um tipo de plataforma. Tá? Então, um exemplo aqui, de forma lógica, mais simples, entre aspas, né? Um computador desse aqui é mais potente do que um celular. O celular do mobile, né? Portátil. Então, não, porque as linguagens de programação, eu vou falar mais do Java. O Java, ele é um conjunto gigante. Só que tem cada pedaço do Java, da linguagem, é usado para um tipo de plataforma. Então, você vai usar a Java para fazer aplicações para TV, Smart TV. Então, acho que é Java TV, se eu não me engano, não lembro. Já para isso aqui, para desktop, é o J2EE, né? Que é o Java Enterprise Edition. Né? Já usar o Java para celular, é o J2ME. É o Java Micro Edition. Né? Então, para cada estrutura desse aqui, a gente tem esse conhecimento. Tá? Então, aqui, desktop, ele é conhecido também como computador de mesa. Tá? É o mais comum. Tá? Observe o seguinte, turma, como é o nome dessa caixa que está aqui em cima, na imagem? É que você comanda é CPU, né? Todo mundo concorda com o Marconi, gente? Eu chamo de gabinete. Gabinete, professor. Não ser gabinete, que eu saiba. Perfeito, gabinete. Viu, Marconi? É gabinete, tá? Quem tem que falar CPU, quem é mesmo? Seu concorrente, viu, gente? O seu concorrente pode falar CPU até ficar roxo. E tem muita gente que mexe com computador, fala CPU. CPU é outra coisa que não tem nada a ver com isso. CPU está aqui dentro. Tá? Então essa caixona aqui é o gabinete. Então temos gabinete, teclado, mouse. Comeu pão? Oi, Karina. Fala Né? Então, caixa aqui. Ah, professor, mas o meu gabinete não está assim não, na forma vertical. Ele está na horizontal. Né? Está na horizontal. Continua sendo desktop. Ah, professor, o meu está na diagonal, está na transversal. Continua sendo desktop. Ah, professor, o meu computador não tem um gabinete, está tudo dentro do monitor. Continua sendo desktop. Chamado de all-in-one, né? Que tudo em um. Né? Continua sendo desktop. Tá? Desktop é um computador de mesa. Tá? Então, independente se o gabinete está em pé, está deitado, está na diagonal, está na transversal, se está no monitor, continua. Ah, professor, o meu
computador tem 2 monitores, 4 monitores. É um desktop. Vocês vão encontrar muito em alguns livros de informática, apostilas, chamada de workstation, né? Workstation é uma área de trabalho, mas é um desktop, só que é um desktop voltado para trabalho, tá? Ou chamado de terminal boot, é um desktop, terminal boot usado para conectar com outra máquina. Né? Então tem algumas nomenclaturas, algumas coisas que eu vejo em algumas apostilas, né? Que eu passo raiva quando eu vou falar e eu falo, não. Né? Às vezes o cara quer saber, diz que sabe muito, né? Explica muito e não explica nada. Né? Então aqui temos um desktop, computador de mesa, olhem só. Esse é o mais conhecido. Depois do desktop, nós temos o laptop. Né? Então temos o laptop. Tá? Esse laptop, tá? Ele é conhecido também como um computador portátil de colo. Tá? Conhecido também como notebook. Peraí, professor, é notebook ou é laptop? Olha que interessante, o primeiro nome que eu falei do de mesa é o desktop. No desktop, né, desktop. Vamos imaginar o seguinte aqui, que o laptop, ele é uma família. Né? Então vamos aqui, vou colocar primeiro aqui, ó, desktop. Né? Então, computador de mesa. Ok. Né? Ok. Já o laptop, tá? O laptop, ó, laptop, desktop, laptop. O nome ajuda a lembrar. O laptop, vamos imaginar que o laptop ele é uma família. Por que ele é uma família? Porque ele é um computador portátil de colo. Ele não é tão pequeno que caiba no bolso, mas ele não é tão grande de carregar, né, de ficar na mesa. Ele é um portátil de colo. Você vai colocar no colo. Porque dentro da família laptop, nós temos o notebook, nós temos netbook, nós temos o iPad, nós temos os tablets. Temos o MacBook. Eu acho que só, se tiver alguma coisa não estou lembrando. Tá? Então aqui, observe que esses aqui, o laptop, notebook, netbook, iPad, tablets, MacBook, são todos portáteis de colo. Eles não são grandes como desktop, mas não são pequenos como cabe no bolso. Então olha que interessante, desktop, laptop. Então todos eles vão, né, dentro da família. Turma, isso ajuda muito vocês entenderem. Então todo computador portátil de mesa é o desktop. Os portáteis de colo são os laptops. E muitas pessoas associam o laptop com aqueles de brinquedo para criança. Né? Você pode até colocar aqui também um laptop portátil, né? Mas não é um computador. Ele tem que ser um computador. Tá? E essas empresas de venda, de marketing, eles enganam muita gente. Muito. Tá? Isso é bom que pra gente desmistificar, tá? Muitas coisas. Depois do laptop, nós temos um outro aqui, que é o Palm Top. Olha que legal. Desktop, laptop e Palm Top. E o legal, vocês identificam é o tamanho. Então, Palm Top. Pessoal, a palavra Palm Top lembra o quê? Que parte do nosso corpo? Mão. Palma da mão. Isso. Perfeito. Então, é um computador portátil de mão. Ele também é conhecido como PDA, tá? Ou handheld. Handheld. Né? Então, esse aqui é um computador portátil de mão. Pessoal, olha só. Computador portátil de mão. Aí eu vou colocar assim um parênteses aqui. O exemplo aqui. Celular. Quem tem um celular de vocês, todo mundo que tem celular, e esse aparelho de celular de vocês tem instalado nele um sistema operacional, um iOS, um Android, um Windows Phone ou um Firefox, né? Tem algum um sistema operacional instalado, então você tem um computador portátil de mão, tá? Que é um Palm Top. Tá?
Então, para ser considerado computador, precisa de um sistema operacional embarcado, tá? Então, nós temos aqui desktop de mesa, laptop portátil de colo, palmtop portátil de mão. Né? Então, tem uns tijolão grandão bonitão, né? Mas cabe no bolso, filho. Você coloca no bolso, o bicho desaparece, né? Então, turma, e o interessante, Esse Windows Phone quase não tem mais, né? o Windows Phone, é verdade, mas parece que ele foi vendido, parece que ela estava na Nokia, aí parece que a Nokia foi vendida para outra empresa, agora eu não lembro. Foi pra Huawei. No começo até que deu certo, né? Tinha muita gente, agora parece que sumiu, parece que nem deu certo. E a Nokia é coisa boa, viu? Não sei o que aconteceu. Era coisa boa. A Nokia ela foi vendida pra Huawei. A Huawei é a chinesinha, né? Isso. Então é mais um tipo. Pra concorrer contra a Xiaomi. Então eu já não vou comprar mais né, nesse negócio aí. É. Turma, então olha só. O interessante é que nós temos aqui 3 plataformas. Temos desktop, laptop e o palmtop. 3 plataformas. Isso quer dizer o seguinte, que os 3 são computadores. Então o que vocês fizerem, né? Qualquer hardware semelhantes, né? Em edição de texto, de jogar, imagem, em um desktop, você vai conseguir fazer no laptop e vai conseguir fazer no palmtop e vice-versa. Tudo que você faz no palmtop, você vai fazer no laptop. Tudo que você faz no palmtop, vai fazer no desktop. E vice-versa. Vou assistir filme, acho que nem preciso falar de filme. Eu vou jogar, nem preciso falar que todo mundo joga. Né? Ainda mais edição de texto, de planilha, aí que é mais fácil ainda, porque não exige muito do hardware. Né? Então, observe, turma, você tem um celular na mão, então você tem um computador. Tá? Uma coisa eu escuto muito, ainda mais de aluno. Professor, eu estou com uma dificuldade porque eu não tenho um computador em casa. Não, mas você quer, né, Amanda? Né? Se você vai colocar, sei lá, um joguinho que eu gosto, Tekken. Né? Um Tekken na vida, para mim já é top de linha. Né? Um Street Fighter, né? É um joguinho assim. É um joguinho mais pesado, né? Mas assim, de regra, vocês vão rodar. Agora, máquina é jogo pesado e nem é porque é rico. Professor, Oi. esses celulares que estão lançando agora, a Samsung até lançou um, que ele dobra, Computador. ele é chamado computador. Não, todos. Que tem um que é grandão, né? Tem uns deles que é grandão, né? O celular que eles lançaram, que ele dobra. É o Galaxy Z Fold. Não, mas tudo isso é computador. Você tem que ter o seguinte. Se você pegar um equipamento físico, um celular desse aí, se esse celular que você pegou, ele tem um sistema operacional dentro dele, com um Android, é um computador. Então tudo que vocês fazem, Super Mario é legal, né? Tudo que vocês fazem num celular desse, você vai fazer em qualquer outra máquina. Então eu vejo muito aluno, não, eu não tenho computador. Aí eu pergunto, você tem celular? Tenho. Então você tem computador. Quando fala que não tem computador, é porque você não tem celular, você não tem tablet, você não tem um desktop. Aí você não tem mesmo. Né? Agora, quem tem um celular que tem um sistema operacional instalado, você tem um computador. A diferença é que ele é pequeno, que é o celular, e a tela dele é pequena a tela. Então, assim, vamos imaginar que para você fazer uma edição de texto, fazer uma planilha, fazer uma apresentação, você faz normal, porque tem o Word, Excel, PowerPoint no celular. Só que a tela é pequena. Né? Eu não tenho paciência para mexer com o celular. Esse aqui, tela dobra, é coisa para gente rico, né? Eu não cheguei ainda não, né? Aí como a tela dobra, ele fica grandão, por isso que eu perguntei se ainda era palmtop. Não, mas é só pensar o seguinte, de forma bem lógica. Tem hardware, tem sistema operacional, é computador. Independente do tamanho. Aí tem que fazer o quê? Só conseguir identificar o equipamento e ver em qual classificação ele se encaixa. Se ele vai entrar com um portátil de mão, palmtop, ou se ele vai entrar um portátil de colo, que é um laptop, ou se ele vai entrar, no caso, ser uma máquina de mesa. E o último que nós temos aqui, turma, é o mainframe. Essa máquina aqui, pessoal, é grande, viu? Essa máquina aqui é grande em tudo. Quando eu falo grande, é grande de verdade, tá? É como se fosse um ENIAC.
Isso. É armário mesmo. São máquinas gigantes, são máquinas caríssimas. Quem tem esses computadores? Google, YouTube, Facebook, Twitter, bancos, governo federal, grandes redes de supermercado, né? Grandes lojas como as Casas Bahia, que tem seu CPD em São Paulo. Tá? Então, grandes empresas, porque são máquinas caríssimas, tá? E que utilizam, assim, que tenha altíssima capacidade de processamento e armazenamento, tá? E essas máquinas não dá problema não, viu? Esse negócio de, dá problema no hardware, tá? Igual tivemos o problema do ETSE do ano passado das eleições, que é aquela lá, um baita da mentira, né? Essas máquinas não dão problema não, né? O negócio são máquinas multiprocessadas, tá? Aqui nós temos aqui alguns fabricantes de computadores, apesar que posso falar que é mais que máquina empresas que montam, né? Temos o Itautec, né? Brasileiro, né? IBM. Diga, Alisson. Professor, só uma dúvida. Acho que é Santos Dumont, que o computador que tem grande processamento aqui no Brasil também, ele é considerado como mainframe ou tem outro tipo de nome para ele? Santos Dumont Eu acho que é Santos Dumont, é um para colisão de partículas? supercomputador. Oi? É um de colisão de partículas não, né? Não, ele é parecido com esse mainframe que tem na imagem, só que ele tem um nome específico, não sei se é Santos Dumont, alguma coisa Não, do mas Santos tipo. Dumont é como se fosse uma marca, né? Mas a finalidade desse, se não me engano, desse é para pesquisa. E são supercomputadores. Já não é considerado mainframe, né? Não. Super. Mas qual é a diferença, então, de um supercomputador para um Não, mainframe de grande eu porte? posso falar o seguinte, assim, esses mainframes aqui é usado para a gente fazer um processamento de informações e nós utilizamos de forma indireta. Aquele supercomputador, a finalidade dele é mais para pesquisa, né? Eu acho que é mais isso mesmo, não tem muita diferença nesse caso. É mais voltado, acho que mais para finalidade. Entendi. Então vamos imaginar o seguinte aqui, que você vai fazer uma transação bancária. Você vai acessar um caixa eletrônico. As informações suas não estão no caixa eletrônico, tá aqui no mainframe. Quando você vai mandar um e-mail para alguém pelo Gmail, as suas mensagens do Gmail ficam guardadas onde? Em um mainframe desse. Elas não ficam lá em qualquer maquininha simplesinha, não. É tudo centralizado. Entendi. Né? Aqui nós temos, né? IBM, HP, Dell, Toshiba, Apple, né? Aqui eu não coloquei o negativo, ou positivo, viu, gente? Perdão. Tá? Aqui eu não coloquei, não. Aqui, na nossa apostila, fala um pouquinho sobre as gerações, né? Primeira geração dos computadores, de 43 a 58. Né? Então, fala que o nosso principal era o ENIAC. Depois, a segunda geração dos computadores, que utilizava os transistores, de 59 a 65. Uma dessas máquinas conhecidas é a tal do Univac. Né? Esse computador. Depois temos a terceira geração. Ixi, Maria, aqui sumiu a imagem do computador. Aí temos aqui terceira geração, que utilizava que os chips, né, de 65 a 69, IBM 360. É engraçado, IBM, essa empresa de tecnologia antiga, ela faz parte da história da informática. Essa empresa, ela tem mais de 150 anos. Ela tem até hoje? Ela, até hoje, ela é uma gigante. Hoje é uma gigante ainda. Eu nunca ouvi falar dela, né? Você vai encontrar muito computador IBM desktop. Esse computador que nós temos em casa, quem inventou foi ela, a IBM. Só que o nicho dela, o mercado dela, são supercomputadores. Uhum. Aí temos aqui a quarta geração do chip VLSI, de 1970 até 92. Tá? Aqui tem até a sigla. Né? Circuito de larga integração. Né? Quarta geração. Na quarta geração aqui, ó, o computador IBM PC, ó. Primeiro computador da história que tem monitor. Quem inventou foi a IBM.
Tá? Então a IBM nos presenteou com esses computadores com monitores. Tá? Depois do VLC, aí surgiu quem? Da quinta geração. De 93 até os dias de hoje. Tá? Aí temos aqui, né? Que é o ULSI, né? Ultra larga escala de integração. Professor, Foi. se eu tenho uma projeção de qual vai ser a sexta geração, Sexta geração. você imagina? É? Cara, não sei não, mas assim, boa pergunta. Você fez uma excelente pergunta. Porque tem tipo, muitos filmes que falam sobre tecnologia futura, tem aquela do holograma, né? Que eles ficam mexendo no light, né? Ah, não, sim, mas aí tem um conjunto. É o seguinte, a tecnologia aqui é usada na construção das máquinas, tá? Nós temos aqui a quinta geração. Alguns dizem que nós temos a tipo sexta e sétima geração. Aí eu teria que dar uma pesquisada mesmo, né? Então, um exemplo aqui da sexta geração, ele vai utilizar outra tecnologia acima desse aqui. Você vai entender melhor o que significa isso aqui, turma. Vocês vão entender bem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram do ENIAC que eu falei há pouco? Que o ENIAC utiliza lâmpada? Sim. A lâmpada seria 01. Então lá, a válvula tinha uma equivalência o quê? A 0 ou a 1, mais nada. Tá? Mais nada. Agora, quando surgiu o transistor, tá? Cara, o meu fazia assim, que vocês vão entender bem melhor. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vou fazer aqui assim. Ok, vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Sim. Tá. Então como diz a minha avó, vou escrevinhar aqui. Então, no ENIAC, ele só utilizava o que? A válvula. Então, uma válvula, ela só significava o quê? Ou era 1, ou era 0. Ok? Então, ele só usava uma válvula. Quando surgiu um transistor, olha só, um transistor, que é bem menorzinho, vou criar aqui situação hipotética. Ele teria uma equivalência em torno de 100, estou inventando aqui, 100 válvulas. Isso, um transistor. Porque uma lâmpada é uma lâmpada. Já um transistor, que é como se fosse um tamborzinho miudinho, ele é bem menor do que a lâmpada, só que a potência dele era equivalente a 100 válvulas. Transistor. Aí quando surgiu o chip arcaico, vou colocar bem assim, esse chip aqui, então um chip desse já tinha equivalência mais ou menos, só chutando aqui, aproximadamente a, vou colocar aqui, colocar aqui, 100 mil válvulas. Tá? 100 mil válvulas. Essa aqui é a evolução, que é a capacidade de fazer processamentos. Que aqui só consegue fazer 0,1. Um transistor, por exemplo, 100 válvulas. Já um chip antigo, 100 mil válvulas. Aí quando surgiu o chip de quarta geração, né, VLSI, vamos imaginar que esse chip aqui, um chip dele era equivalente a, vou colocar aqui, sei lá, 10, 3, 4, aqui, 3, 6, 7. Aí um chip de quarta geração equivalente a aproximadamente 10 milhões de válvulas. E ele é bem miudinho agora, que cabe no celular. Aí já um chip da quinta geração, Apple, de ULSI, equivalente a aproximadamente 100 milhões de válvulas. Enquanto precisar de 18 mil válvulas, então um chip pequeno hoje em dia, né, chip de
ULSI, então aproximadamente, chutando aqui só para ilustrar, equivalente a 100 milhões de válvulas, um chip bem pequenininho, que cabe no celular. Compreender aqui como é que é essa evolução aqui da tecnologia das máquinas. Aí a quinta geração aqui, né? Muitos dizem o seguinte, que acho que na quinta geração tem os computadores quânticos, né, que é uma tecnologia nova, né? E alguns dizem até utilizar células animais, né, para falar assim, células humanas, para aumentar a capacidade das máquinas. Aí tem isso. Pergunte, Amanda. Na realidade, depois dessas células quânticas que foram analisadas depois da quinta geração, veio as redes, né, de Wi-Fi, que aí eles classificam como sexta geração. E os microchips como nanochips. Eu vou discordar de você, tá? As redes é uma outra coisa que não tem nada a ver com computador, de certa forma. Tá? Há uma confusão, porque rede é um conjunto de computadores. Aqui, eu estou falando apenas da máquina em si. Aí, Isso. se eu falar aqui esse chip ULSI aqui, esse chip ULSI aqui, ele vai entrar o quê? Os nanochips. Os microchips vão entrar aqui, ó. Isso. Na quinta geração. É por isso que eles analisam a sexta geração como computadores que já não precisariam mais disso, mas sim dessa incorporação do Wi-Fi, que antes não existia até 1999. Não. Tá errado. Você vai entender que eu vou te explicar, tá? Mais à frente, tá? Mas como eu posso falar assim? Vai explicar aqui, deixa eu ver aqui. 10h30, né? Mas olha só. Essa confusão. Então tem que entender o seguinte: estou falando, primeira coisa, falando de computador, de uma máquina só. Essa máquina é separada em gerações. Aqui eu estou dando um exemplo da geração do principal componente utilizado na sua construção. O outro que eu falei agora há pouco foi a classificação das máquinas em relação ao seu tamanho. Para ter um computador de sexta geração aqui, eu tenho que ter uma tecnologia mais avançada do que essa aqui. As redes de computadores, olha só, redes de computadores. Eu não tenho um computador, eu tenho vários. Tá? Então, o que acontece? E a rede de computador é uma outra coisa que não faz parte, em tese, do computador. Que tanto vai ser o quarto conteúdo e último nosso, da nossa apostila. São 4 apostilas que eu tenho aqui inicialmente. E primeiro eu estou falando da história dos computadores com vocês aqui. Aí depois eu vou falar de hardware. Depois eu vou falar de software. Depois eu vou falar de rede de computador. Mas então as gerações acabou por aí, na quinta geração. Sim. Se você pegar algum livro falando que a sexta geração de rede de computador, primeira coisa, ele vai ter que falar qual é a tecnologia que está substituindo o computador. Porque não tem como você substituir isso aqui, o que é que vai processar isso aqui? Se uma rede de computador, eu vou pegar aqui uma rede formada por 3 computadores. Tem 3 computadores. Cada computador, o que tem dentro dele? O chip. Então, como é que eu acabei com uma nova tecnologia se eu estou usando a mesma tecnologia? Você consegue entender a redundância, a contradição? Como é que eu faço se tem algo novo se eu estou usando a mesma coisa? A diferença é que eu estou juntando mais de uma máquina. Ou seja, só foi aprimorado, então. Não. O que é aprimorado teria que ser isso que é aprimorado. As redes de computadores, assim, eu posso falar o seguinte, que aí vem até um conceito tal de computação em nuvem. O que é computação em nuvem? É você utilizar a capacidade de mais máquinas para poder fazer mais processamento. Mas você não deixa de utilizar isso aqui. Tá? Sim, até um bom questionamento, mas de acordo com o meu pequeno conhecimento, tá? Porque aí vai ser processamento em rede. Você vai ter que ter uma rede, porque aí eu já não vou estar falando de uma máquina, eu vou estar falando de várias máquinas. Sim. Tá?
Então, aqui nessa evolução, essa construção aqui. Tanto é outra coisa que nós vamos ver aqui, quando for falar sobre processadores, né? Por enquanto, eu estou falando só de geração de máquinas, tá? Acho que vai até dar para começar aqui, olha só, né? A gente começa a falar de Wi-Fi, aí nós vamos começar a melhorar mais ainda. Deixa eu ver aqui, meia hora, temos 20 minutos ainda. Então dá para chegar aqui. Turma, ó, quinta geração. Depois da quinta, nós finalizamos a apostila do número 1. Pode perguntar, Amanda. Já perguntei, foi só essa parte mesmo. Ah, tá. É só apertar o botãozinho para baixar a mão, que às vezes eu me confundo. Ok. Obrigado. Aqui, turma, finalizamos o questionário. Esse aqui, tá? Finalizando essa parte da apostila. Aqui temos nosso questionário, tá? Vocês vão responder. Ok? Aqui tem pouquinho de questões, só até 20 questões. Tá? Então, isso aqui... Pessoal, primeira apostila, que nós vencemos ela, nós vimos a história dos computadores, a evolução deles um pouquinho. Vimos que a máquina dos computadores é uma máquina de calcular, que só soma e subtrai. Primeira máquina que nós vimos em torno de 2000 anos antes de Cristo, só que nosso objeto de estudo foi a partir dos computadores eletrônicos, 1942, na Segunda Guerra Mundial. A partir daqui nós vimos a evolução dos nossos computadores, né? E nessa evolução vimos o surgimento da informática, que é nessa ciência, a classificação dos computadores em relação à sua tecnologia usada na sua construção. Vimos a classificação dos computadores em relação ao seu tamanho, que temos apenas 4, né? Que é o desktop, laptop, palmtop e mainframe. Né? Isso aqui é classificado em relação ao tamanho e não à sua capacidade. E nós vimos que tem máquinas menores que são mais potentes do que as maiores e vice-versa. Tá? Além disso, essa parte aqui, vimos que a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, transmissão e processamento. Isso eu vou aprofundar um pouquinho mais na próxima aula. Tá? E que para a informática existir, ela precisa de 3 atores. Quem são? Nós, o usuário que interage com a máquina, peopleware, o hardware, que é a parte física, hardware, e a parte lógica dos programas de computadores, que é o software. Né? Então, nós vamos estudar cada conjuntinho desse aqui, que nós vamos ter mais informações para poder ter assim, construir nosso próprio conhecimento. Isso que é o legal. Tá? Então, nessa parte aqui, né, nós atingimos. Tá? Eu vou vir nessa partezinha aqui. E agora nós vamos entrar agora na apostila 2. Professor, Sim, diga. ainda sobre as gerações, que eu tenho dúvida, são quantas? É só a 6ª geração ou tem a 8ª geração também? Computadores? Sim. 5. São 5? 5 gerações. Eu pensava que era 6. Não, 5. São 5, né? 5 gerações. E classificação em relação ao tamanho, 4. Professor, Oi. em relação ao questionário, é para responder no material ou tem que copiar a pergunta, tipo no Word e responder? Como eu sou um professor gente boa, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu caderno lindo, maravilhoso. Vocês podem colocar somente a resposta no seu caderno manuscrito. Depois que vocês colocarem no seu caderno lindo, maravilhoso, manuscrito, eu vou abrir um campo aqui que vocês vão tirar a foto do seu caderno, tem que estar seu nomezinho na foto, e de uma forma que eu consiga ler, e vocês vão enviar a foto do seu caderno dos questionários. Aí eu... É bonzinho, nosso professor. Professor é gente boa. Tá? Eu acho que é o único conteúdo que eu pego no pé e exijo dos alunos, para ver que mesmo você copie a resposta de um colega, você está copiando e escrevendo no seu caderno. Isso vai ajudar você se preparar para o nosso teste teórico. Tem uma data, professor, para entregar? Eu posso fazer o seguinte, como a gente acabou a primeira apostila, você já pode ir respondendo, que aí você vai ganhar tempo.
Que quando eu finalizar o quarto e último conteúdo, aí eu vou marcar um dia para me olhar, para me receber os arquivos. Sim. Tá? Turma, agora aqui eu vou começar a entrar. Aqui eu vou começar a entrar agora na questão do hardware, da parte física, tá? Parte física. Tá? Então aqui na parte física, eu vou falar de alguns conceitos também, nossos conceitozinhos. Agora sim, a tendência agora é ficar mais legal as aulas, vai ficar mais legais, né? E fica mais interessante, a gente vai entender um pouquinho melhor. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora de hardware, da parte física do nosso computador. Tá? Então, a parte física do nosso computador, acho que eu vou abrir um pente aqui para desenhar, fica mais fácil para mim. Caiu desenhando. Tá? Ok. Então, é o seguinte. Aqui. Primeira coisa que eu vou falar agora. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou falar a primeira coisa. Eu vou inverter um conhecimento aqui. Primeira coisa que eu vou falar agora é a respeito da unidade de medida. Tá? Unidade de medida é muito importante para vocês entenderem. Tá? Não podemos esquecer disso. Então, primeira coisa aqui, unidade de medida. Quando nós vamos no açougue, eu nem sei o que é isso mais, né? Comprar a carne, né? Um sonho, né? No açougue comprar a carne, né? Vocês pedem uma carne lá, vocês pedem como? Quilo? Quilo. Beleza. Isso. Né? O Arlen vai lá, moço, me veio 10 quilos de picanha, né? 20 de maminha. Situação que tá aí, eu pedi meio quilo 10 gramas de carne. Aí vamos que o Hércules vai pedir pelo menos uns 20 quilos de costela, aquela para fazer aquela costela assada. Eita, coisa boa, rapaz. Aquela no bafo, chega derrete assim. Aí vamos comprar aqui um terreno. É um músculo. Rapaz, o músculo com mandioquinha cozida é bom, viu? Eita, vamos marcar um churrasco depois. Pessoal, aí quando nós vamos comprar um terreno, qual é a unidade de medida utilizada para comprar um terreno? Hectares. Hectares, né? E temos também metros quadrados, né? Metros. A Ivonete falou hectare porque era fazendeira, viu, gente? Então, fazendeiro não pensa pequeno igual a gente, não, de metros quadrados, não. Ela pensa hectare, ok. São hectares, né? Ah, Nas mano, né? terras são hectares. São hectares mesmo. Sim, o hectare tem metros quadrados, mas assim, eu sou proletariado, um metro quadrado. Não tem esse dinheiro todo, não. Né? Então, aí quando vocês vão comprar uma caixa d'água? Pelos litros. Isso. Litros. Litros ou metros cúbicos. Perfeito. Ótimo. Turma, nós estamos falando aqui de quê? Unidade de medida, tá? Então, a unidade de medida para medir o tempo. Qual é, gente? Repete, professor. A unidade de medida para medir o tempo. Hora, dias, minutos, semana, décimo de segundo. Segundos, minutos, Já o horas. Celsius é de doer, viu, Ricardo? Medir a temperatura. Meses, anos, né? O Celsius é para medir temperatura, né? Então, a informática também nós temos unidade de medida. Tá? Isso é muito importante para quê? Primeira coisa, vocês vão construir, vão fazer um software, fazer um site, vocês têm que fazer um cálculo para criar uma página mais leve, ver a taxa de banda para as pessoas acessarem, vai fazer uma programação, tem que ver a questão da máquina, do hardware. Então, a unidade de medida vai pegar um arquivo, vai salvar no pendrive, né? Vai enviar um arquivo para alguma pessoa, ver se tem espaço no CD, no DVD, tá?
Então, observe, a unidade de medida está em tudo, turma. Tá? Vocês vão ver o tamanho das letras. Quando vocês forem na programação, aí tem as letras, elas têm tamanhos. Tem um double, tem um float, né? Tem um char, varchar. Tá? Então, tudo tem tamanho, as letras, né? Um pouquinho mais evoluído. Então, tem tudo isso. Então, dentro desse conceito, nós temos o quê? As unidades de medida da informática para nós podermos medir a informação. Então, aqui, nós temos a menor, olha só, menor unidade de medida. Não é unidade de informação. A menor unidade de medida na informática que nós temos é o bit. Tá? É a menor. Turma, o bit é a menor unidade de medida. Aqui, olha só que interessante. Aqui vocês vão lembrar de um computador que utiliza. O bit, ele só pode ser uma de duas coisas. O bit, ou ele é 0, ou ele é 1. Um. Quem é que utiliza essa unidade de medida, turma? O computador antigão. Quem é, turma, que utiliza? Isso aqui? É o ábaco? Não, eletrônico. Ah, tá. Qual o primeiro computador que nós temos? ENIAC. ENIAC. Lembra que uma lâmpada desligada representa qual número? 0. E uma lâmpada ligada representa o 1. Estão vendo de onde saiu a unidade de medida? Isso aqui está até hoje, a parada de eterno, viu? O bit. Então o bit, ou ele é 0 ou ele é 1. Agora, daqui em diante, já começa a ficar mais legal. Daqui vamos começar a dar um ainda, né? Agora, olha só que interessante aqui. O bit, ou ele é 0 ou ele é 1. Depois do bit, nós temos o byte. Tá? Aqui um byte, para nós termos um byte, nós precisamos de um conjunto de 8 bits. Precisamos de um conjunto de 8 bits. Esse conjunto de 8 bits aqui é um conjunto de 0 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês lembram o exemplo que eu fiz? De qual letra? A. Então o A tem quantos bits? 8. Ou 1 byte. Então, se eu pegar, digitar no meu computador a palavra casa. Casa tem quantas letras? 4. 4. Cada letra tem quantos bits? 8. 8 vezes 4? 32. 32? 32. 32 o quê? Bits. Pergunta, Ivanete. Não, professor, foi sem querer. Ah, tá. Pessoal, vocês estão vendo a evolução de forma lógica da história do computador aqui na parte prática, aplicando? Viram que legal? Sim, é complicado, mas é legal. Não, sim. Mas acompanha na parte lógica, você vê, ó, que estava lá no ENIAC, o E0 é 1, agora chegou aqui, é um conjunto de 0 e 1s. 8 lâmpadas. 8 lâmpadas, ligado, desligado, eu formei aqui 8 bits, que é 1 byte, e 1 byte eu vou gerar aqui um caractere. Aquelas combinações de 256 combinações. Depois do byte, daqui em diante, tá? Daqui para cá em diante, fica padronizado, tá? Daqui em diante nós temos o quê? Depois do byte, nós temos o kilobyte, ou kbyte. Kilobyte. Então aqui, temos o kbyte. Aqui é mais padrão. Então temos 1 kilobyte. Para nós termos 1 kilobyte, aí nós precisamos de quê? De um conjunto de 1024, tá? Bytes. Então precisamos de um conjunto de 1024 bytes. Olha que legal.
E depois de 1024 bytes aqui, não, perdão, depois do kilobyte, nós vamos para outra unidade de medida, que é o Megabyte. 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 Isso. Então temos o megabytes. E para nós termos um conjunto de 1 megabytes, nós precisamos o quê? De 1024 kilobytes, ou kbyte, né? KB, né? Então tá aqui. Kilobytes. Ó, daqui já é padrão. Depois do megabyte, nós temos o Gigabyte. 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 Para nós termos 1 gigabyte, mesma coisa. Precisamos de um conjunto de 1024 megabytes. Tá? E aqui, depois do gigabyte, nós temos a outra unidade de Terabyte. terabyte. Vai escrever com o mouse aqui, viu? Terabyte. Para ter 1 terabyte, precisa de um conjunto de 1024 gigabyte. Temos mais unidade de medida depois daqui? Tem. Mas eu nem vou falar. Petabyte. Tem ó. São quantos mais ou menos, professor? Ah, filho, é muita. Nem faço ideia. Tem ota, tem zeta, é muita coisa. Só que assim, eu resolvi, eu paro por aqui, porque aqui é onde nós, usuários mortais, temos acesso. Tá? Então aqui é o que nós temos acesso no dia a dia. O HD de 1 terabyte, 2 terabytes, 3, 4 terabytes. Tá? Então nós paramos aqui. Tem mais? Tem. Né? Então aqui eu paro por aqui. Mas a tendência daqui para cá, em diante, é ficar tudo padronizado. Tá? E não tem, então sim, não tem problema. Então observe que temos o bit lá do ENIAC. Né? Turma, isso aqui é bom que vocês vão entender no funcionamento, olha só, da lógica. Temos aqui, que é 01, o ENIAC é a lâmpada, né? Ou tá desligado, tá ligado. Aí já temos aqui o byte, que é um conjunto de 8 bits, né? 8 bits, que são 8 válvulas, né? Aquelas 8 lâmpadas. Desligado, desligado, ligado, ligado, desligado, desligado, ligado, ligado, né? Esse conjunto aqui, na nossa tabela ASCII e I, que é a nossa tabela de equivalência, que vem o quê? A nosso A maiúsculo. Né? Aí depois aqui temos o kilobyte, que para ter um conjunto, né? Para ter um kilobyte, precisa de um conjunto de 1024 bytes. Depois do kilobyte, precisamos aqui, tem um megabyte. Para ter 1 megabyte, nós precisamos de um conjunto de 1024 kilobytes. Depois vem o gigabyte. Depois do gigabyte, no gigabyte, precisamos de um conjunto de 1024 megabytes. E depois do megabytes aqui, tem o terabyte, que para ter 1 terabyte, precisamos de um conjunto de 1024 gigabytes. E aqui, turma, como essa aqui é o bit aqui, como eu falei, é a menor unidade de medida. E aqui, o byte, nós já temos aqui um caractere. A partir do kilobyte, eu posso falar que nós já temos alguma informação, né, para poder gerar o conhecimento. Tá? Então, aqui é o que ocorre no nosso processo, tá, das unidades de medida. E daqui, nós temos algumas variações. Né? Variação, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que está todo mundo conectado com a internet aí, então, de repente, você assina um plano que o cara fala, 300 mega. Você vai encontrar, não é 300 megabytes, você vai encontrar MB, acho que é assim. Acho que é mais ou menos assim, agora não lembro. Mbps, que é 300 megabytes por segundo. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. 2 mega, Mbps, são variações disso aqui. Tá? Turma, aula de hoje tranquilo, gente? A tendência agora é a brincadeira aumentar mais. Tranquilo.
Pessoal, alguma Tranquilo, dúvida? professor. Algum questionamento? Tranquila. Tranquilo. Tá. Pessoal, eu peço assim, tá? Focando, qualquer dúvida, perguntem, participem, tá? Tenham uma consciência que cada pessoa tem o seu tempo de aprender, tá? Mas, para aprender, precisa praticar, tá? Para poder a gente, né? Então, a gente caminhar aqui direitinho, que quero vencer para a gente estar todo mundo ninja, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui. Tá?